Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Branca de Neve, que é o filme dirigido pelo Mark Webb, um lançamento da Disney que se posiciona simbolicamente como uma releitura da grande animação de 1937, que era o projeto favorito do Walt Disney. E aí eu penso que quando você vai analisar a história da companhia, para o que representa para a Disney, o uso do Technicolor, a questão da trilha sonora, Branca de Neve e os Sete Anões de 1937 marca um tipo de narrativa que aí a gente considera do estilo Disney, o padrão e tradição Disney no cinema. E esse filme ele vem meio que para desmontar tudo isso. Eu confesso que eu sempre achei estranha a posição do elenco de aprofundar um questionamento para criar também um debate quanto à atualização da versão, porque é óbvio, todo mundo sabe, o mundo mudou muito de 1937 até agora, só que você não descarta um clássico simplesmente, você pode conversar, pode discutir, tem coisas problemáticas, datadas? Fale sobre isso, crie diálogos. O que eu vi na prévia de Branca de Neve, no circuito de entrevistas, era de basicamente culpar quem algum dia ousou gostar de Branca de Neve de 1937. E aí muitos até não sabem, né? Mas Branca de Neve, o conto dos irmãos Grimm, passou por várias e várias releituras, indo para a comédia, para o drama, para um viés mais gótico, quem sabe, para a aventura, sempre com alguma identidade, sempre com alguma coisa diferente para pontuar. Mas qual é a versão que marca gerações, que cria um simbolismo em torno da figura de Branca de Neve? Olha, indiscutivelmente é a de 37 da própria Disney. Então é um projeto que simbolicamente a equipe comandada pelo Mark Webb posiciona como uma releitura, mas que parece ter vergonha de trazer para comparação o filme de 1937, uma atitude que eu confesso que eu considero bastante hipócrita da própria empresa, já que se você for em qualquer parque da Disney, tá lá Branca de Neve, que é uma das princesas mais reconhecidas até hoje. Para um dos projetos mais caros da história da companhia, que segundo os números da Deadline, na semana do lançamento do filme, né, giram na casa de 275 milhões de dólares de investimento, a Disney acabou correndo para refazer muitas coisas e fica muito fácil, inclusive, notar o que é refilmado nessa versão. Então aqui é um filme que ele tem elementos simbólicos quanto ao que você espera de Branca de Neve, a questão da personagem principal, do seu figurino já conhecido da Disney, do espelho, da maçã, uma relação quanto à floresta, e aí vem adições e remoções, né? Em um determinado momento, novos personagens que entrariam em cena, que fica muito confuso porque não só o filme é mal montado, como existe uma base do que seria do projeto original e o que seria da refilmagem, em que aí sim, né, existe a entrada dos Sete Anões feito com CGI asqueroso, de dar pesadelo, que puxa muito também para o Vale da Estranheza. Antes de continuar esse vídeo, nós estamos no mês do consumidor e eu quero deixar um recado da Insider, falando um pouquinho também de uma peça que mudou o meu guarda-roupa, que é a Tech T-Shirt, que realmente se tornou uma companheira inseparável, seja para uma sessão de cinema ou mesmo para uma longa transmissão ao vivo aqui do canal. O que mais me impressiona na Tech T-Shirt é como ela mantém a forma o dia inteiro, porque ela acaba desamassando com o calor do corpo, e para dias que existe uma temperatura mais alta também, ela tem regulagem térmica, o que torna a Tech T-Shirt extremamente confortável e versátil, perfeita para o dia a dia. E nesse mês do consumidor você encontra várias promoções especiais no site, com um catálogo também com muitas novas peças. Usando o meu cupom DALI você ganha 15% de desconto, que aí dependendo e adicionando também descontos do site, pode chegar esse total a 35% off. Se você entrar no link que está na descrição do vídeo, o desconto também já é aplicado automaticamente no carrinho. Voltando a Branca de Neve, nós temos uma releitura sem qualquer identidade que busca pautar várias palavras fortes. Compaixão, justiça, liberdade, a questão também base, né, que seria da prosperidade de um reino. Aí existe uma nova história de origem que é péssima, por sinal. A Rachel Zegler se destacou demais em Amor Sublime Amor do Spielberg, conseguiu grande reconhecimento, chamou a atenção de outros grandes estúdios também. Aqui para Branca de Neve existe um uso simbólico do vocal da Rachel Zegler para tentar manter o interesse nas canções originais, que são fracas, mas tem um momento, senhoras e senhores,
que é um momento que é aqueles segundos antes do desastre, que você vê que a Gal Gadot vai cantar. E aí não tem o que fazer, é se preparar porque o pior vai acabar tomando conta da tela. E esses segundos para o desastre me lembrou da primeira vez que eu vi Mamma Mia, quando eu vi que o Pierce Brosnan iria cantar, que eu imaginei, caramba, não acredito que vão colocar o Pierce Brosnan para cantar em Mamma Mia. Só que aí o material base de Mamma Mia é um material interessante e até mesmo o teor de Mamma Mia tornou essa experiência mais leve. O mesmo não dá para falar da experiência de ver a Gal Gadot cantando em Branca de Neve. A primeira canção é de um nível assustadoramente ruim, que me deixou extremamente confuso, e eu tô ainda para saber na introdução da canção se é um autotune que tá muito ruim, ou se aí no metade da canção já trocaram para uma cantora porque as coisas iam de mal a pior. Para as canções originais de Branca de Neve, nenhuma deixa impacto, nenhuma interessa. Quando a Rachel Zegler ela tem mais tempo de tela, quem sabe para desenvolver uma canção, acaba sendo apagado também porque a própria ambientação do filme é ruim. Enfim, como musical, Branca de Neve de 2025 é ruim, aí como releitura parece ser ainda pior pelas várias decisões tomadas e por essa indefinição, afinal, o que é Branca de Neve, o que é essa nova versão da Disney. Então a Rachel Zegler interpreta a Branca de Neve, que fica anos aprisionada pela malvada rainha, que é interpretada pela Gal Gadot, enquanto luta pela sua liberdade, e encontra no caminho Jonathan, que é interpretado pelo Andrew Burnap, e também os anões. Como eu disse, o que é essa releitura? Então, se pautava-se tanto, né, que é uma nova versão, que a versão de 37 é datada, bom, aparentemente seria sobre a relação diferente da rainha malvada com a Branca de Neve, isso tudo envolvia o reinado. Como eu disse também, né, você consegue ver tranquilamente a cena do que seria o projeto que eu vou chamar original de Branca de Neve, que pega um corte de toda a apresentação e introdução em que você vai conhecer a nova história de origem e aí depois da conclusão do filme também. Na metade do filme, aí que vem essa confusão que a montagem não sabe o que fazer para conseguir reparar o dano que é enorme de precisar atrelar elementos tradicionais de Branca de Neve, como anões, as canções também, a floresta mágica, junto de novos personagens que surgem e somem com uma facilidade incrível. E aí tem a decisão, né, de colocar os anões em CGI, isso foi tão problematizado, e eu acho que é uma discussão que ela vale ser colocada para debate também. O efeito no filme, eu posso falar para vocês que não é bom. Simbolicamente, no meio do caminho, o diretor e a equipe mostram, vocês estavam criticando que não teria os anões em Branca de Neve, tá aqui os anões. Então tem algumas cantigas ali que você vai lembrar da versão de 37, só que até mesmo a relação entre eles acaba sendo refeita e pelo impacto que eles vão ter na narrativa também, porque definitivamente eles não eram a prioridade. Tudo é tão mecânico nesse CGI que a ambientação ela não é boa, a própria estrutura da floresta não é boa. Me causa um choque, inclusive, saber que eles conseguiram tornar a floresta, que deveria ser encantada, pelo menos, né, um lugar tão raso, um lugar com uma estrutura visual tão fraca que você torce para pular logo para a próxima cena. Isso fez eu valorizar muito todas as outras versões de Branca de Neve, todas as outras adaptações do conto dos Irmãos Grimm, que passa para comédia, para aventura. Tem a versão do Chespirito, por exemplo, para comédia, que eu admiro muito mais, inclusive. Por quê? Porque você tem um referencial do que as pessoas esperam ver em uma história de Branca de Neve. E é impressionante notar como a Disney parece ter uma vergonha tremenda do filme de 37, tremenda. Aí você aproveita o figurino, você aproveita uma situação, você aproveita a cena da maçã, que é vexatória, por sinal. E aí eu falei da montagem, eu preciso dar os créditos, porque eu acho que a montagem foi o trabalho mais difícil desse filme. Mark Sanger e Sarah Brosher. Quando falta carisma, e falta durante todo o filme, por sinal, o mais fácil é o quê? É buscar por um animal, só que aí os animais são em CGI, então isso não ajuda muito também. Então corta para um animal, ou se tem alguma preocupação maior, corta para algum dos 7 anões com uma cara de preocupado.
Só que aí nesse CGI é capaz que você tenha pesadelo. Chega momentos que você nota que não tem salvação. E aí eu fico muito com essa impressão do número musical. Primeiro número da Gal Gadot, que é um freestyle de cortes a cada 2 segundos para ver o que aproveita, se mostra a cara dela, se mostra o figurino. Porque não existe coordenação musical, né? Não é um ato musical. É meio que corta e cola para ver o que pode ser apresentado para o público. Coisas positivas, o canto da Rachel Zegler é muito bonito. Existe também uma ideia lá na metade do filme de quem sabe buscar por uma simbologia clássica de Branca de Neve, até que isso precisa ser desconstruído para dar conta de um novo final, para dar conta de um final que abrace toda a questão macro que envolve reinado. Tem um momento que eu me lembrei de um segmento antigo do programa do Jimmy Kimmel. Se eu achar, até eu coloco nesse vídeo, que aí o Jimmy Kimmel fala: beleza não vem daqui, a beleza vem daqui. É o mesmo argumento de Branca de Neve, é a mesma coisa quanto a relação da rainha com o espelho e do que eles querem pautar na noção de justiça, liberdade, compaixão. Handsome doesn't come from here. Handsome comes from here. Essa ideia do reinado, dos súditos que são coitados, nada é desenvolvido. Então existe um final desse filme que carece de contexto, carece de desenvolvimento, porque provavelmente era o final lá do primeiro projeto de Branca de Neve, quando foi anunciado, e quando especialmente as duas atrizes do elenco falavam: não, é uma ideia totalmente diferente, algo totalmente diferente, Branca de Neve está datado e é muito problemático. Eu sou totalmente contra a ideia de que você apaga clássicos e atualiza com novos discursos. Isso não vale só para o cinema, vale para qualquer arte. Você pode debater, você pode criar espaços de diálogo, levar em conta o contexto, levar em conta a produção. Se coisas precisam e devem ser problematizadas, você abre isso numa discussão normal. O que eu encontrei em Branca de Neve é essa vontade de fazer algo muito diferente, que chega um momento que a própria empresa vê que, se for tão diferente assim, vai descaracterizar tanto que o problema seria ainda maior. No meio disso tudo surge um filme, surge uma confusão, que é Branca de Neve de 2025. E para Branca de Neve de 2025, eu dou a nota 2. Claro que aí a comparação com Branca de Neve de 1937 torna as coisas ainda pior, porque não estamos falando de empresas diferentes. Não tem uma empresa que faz o Branca de Neve animação e uma outra que faz um live action. É a mesma Disney. Então é um longa que eu penso que ele vai gerar debates quanto a posicionamento de marca da empresa e também dessa estrutura de live actions, quando você tem um longa que ele acaba sendo importante, que vai sendo descaracterizado a ponto de que só o título permanece igual. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!